Bom dia, turma! Tudo bom com vocês? A gente está aprendendo várias operações que têm o polinômio como referência. A gente já viu que é um polinômio, certo? Que é uma operação entre vários monômios. E lógico, nós também já sabemos o que são monômios. Na aula de hoje, nós vamos continuar estudando polinômios, falando sobre a divisão, como ocorre, na verdade, a divisão de polinômios, certo? Nós vamos aprender todos os detalhes de como acontece uma divisão. Antes, a gente precisa relembrar aqui que uma fração pode ser tida como uma divisão. Por exemplo, se nós tivermos 28 sobre 2, isso é uma fração, mas a gente também pode ter como sendo uma divisão. 28 dividido por 2 dá 14, certo? Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos usar a fração como divisão para que a gente resolva divisão entre polinômios de um modo mais fácil, tá? Simplificando as expressões que nós tivermos, vai ser bem mais simples se a gente fizer a divisão que nós vamos ter aqui entre polinômios e monômios usando a fração. Bom, a gente vai ter dois tipos de divisões. A divisão de um monômio por outro monômio, ou seja, será apenas a operação de produto entre um coeficiente e a parte literal, entre números e letras. E nós vamos ter a divisão de um polinômio por um monômio. Vamos primeiro entender como funciona essa primeira parte, quando a gente divide um monômio pelo outro. A primeira coisa que a gente precisa ter aqui é que eles sejam monômios não nulos, ou seja, que não sejam iguais a zero, certo? Nós vamos calcular a divisão entre os coeficientes, ou seja, entre os números. E depois a gente vai fazer a divisão entre as partes literais. Funciona basicamente do mesmo jeito que nós fizemos na multiplicação. Nós multiplicamos número por número e depois parte literal por parte literal. Aplicando as regrinhas de divisão de potência de mesma base quando a gente chega na parte literal. Então, vamos relembrar isso também. Se a gente tiver, por exemplo, x elevado a 8 sobre x elevado a 3. Percebam que isso é uma divisão de potência e que nós temos a base dessa potência iguais. A regra diz: conserva a base e subtrai os expoentes delas duas. Ou seja, nós teremos x elevado à quinta potência como esse nosso resultado. Portanto, é isso que nós vamos utilizar, a divisão de potência de mesma base, para fazer o cálculo das divisões das partes literais dos nossos monômios. Bom, vocês lembram por que isso acontece, não é? Só para a gente recordar, eu vou fazer aqui. Se vocês tiverem x à quarta sobre x ao quadrado, que é uma divisão de potência de mesma base, só que agora a gente vai fazer diferente. Nós vamos decompor aí. O que é x à quarta? É o x multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Então, é x vezes x vezes x vezes x. E x ao quadrado é o x multiplicado por ele mesmo 2 vezes, que é x vezes x. O que acontece aqui? A gente tem a divisão entre dois valores iguais um pelo outro. Esse x dividido por esse, e dois valores iguais divididos um pelo outro tem como resultado o número 1, vezes esse x dividido por esse, que dá 1, vezes esses dois x juntos, que dá x ao quadrado. Isso aqui tudo, 1 vezes 1 é o próprio 1, e isso vezes x ao quadrado é o próprio x ao quadrado. Só para que vocês entendam, tá? Por que isso acontece? Por que acontece a subtração? Seria o mesmo que se nós tivéssemos subtraídos. Conserva a base, subtrai o expoente, 4 menos 2, resultado x ao quadrado, certo? Então, não tem diferença aí, é só para vocês entenderem. Vamos, então, partir para o nosso primeiro exemplo, que é da divisão de um monômio por outro. Mais uma vez, nós faremos o cálculo da divisão entre os coeficientes e depois entre as partes literais. Por exemplo, se a gente tiver
9a elevado à quinta potência dividido por 3a elevado ao cubo. Bom, aqui nós temos uma divisão entre o primeiro monômio, que é 9a elevado à quinta, e o segundo, que é 3a elevado ao cubo. Nós vamos transformá-los em uma fração, porque, como eu disse, nós vamos usar a técnica da fração como divisão. Nós ficaremos com 9a elevado à quinta sobre 3a elevado ao cubo. E a regrinha diz que a gente tem que dividir os coeficientes um pelo outro e as partes literais umas pelas outras. O coeficiente aí é 9 e 3. 9 dividido por 3 dá o próprio 3. Dividindo as partes literais, nós teremos a necessidade de que elas sejam iguais, tá? Como assim iguais? Ter a mesma base, porque elas são potências. O expoente precisa ser igual também? Não, não precisa. Mas a base dessas potências precisam ser iguais. Nesse caso, são. A base é A. Então, nós conservamos a base e subtraímos o expoente. 5 menos 3, 2. Portanto, esse aqui é o resultado da nossa divisão de um monômio por outro. Vamos fazer um outro exemplo para a gente entender direitinho como isso funciona. Se nós tivermos 10w elevado à quarta z dividido por 5w elevado ao cubo z. A gente vai fazer o primeiro passo transformando em uma fração, tá? Então, nós teremos 10w elevado à quarta z dividido por 5w elevado ao cubo z. E aí, nós vamos obedecer o que a regrinha diz. Dividimos a parte literal os coeficientes, pelo coeficiente, as partes literais pelas partes literais. 10 dividido por 5 dá 2. O w aí, a gente vai dividir com o outro w. Se a gente tem w à quarta dividido por w ao cubo, nós vamos conservar o w. 4 menos 3, 1. O 1 não precisa aparecer. O z aí, eu vou colocar aqui embaixo como ficaria. Z elevado. O expoente de cima, que é 1, menos o expoente de baixo, que é 1 também. 1 menos 1, z elevado a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, quando vocês tiverem duas letras iguais, elas serão canceladas. Não precisarão aparecer. Ou se vocês tiverem uma letra em cima que não está embaixo, ou que está embaixo e não está em cima, vocês irão repeti-la, tá bom? Não precisarão fazer operações. Seguindo essa mesma lógica, a gente pode também efetuar a divisão de um polinômio por um monômio, certo? Que é o segundo passo que nós teremos dessa divisão. Nós vamos efetuar a divisão de cada termo do do polinômio pelo monômio que nós temos aí na divisão. A gente também vai usar o esquema da fração para facilitar aí os nossos cálculos. Então, mais uma vez, agora na divisão de polinômio por um monômio, a gente precisa que tanto o polinômio quanto o monômio não sejam nulos, ou seja, não sejam iguais a zero, e nós vamos efetuar a divisão de cada um dos termos do polinômio como se fosse a propriedade distributiva, só que agora cada um dos termos vai dividir pelo monômio e não multiplicar, tá? Então, se a gente tiver, vamos logo para um exemplo para que vocês entendam na prática. 6a elevado à quinta menos 12a elevado ao cubo. Isso aqui é um polinômio, porque nós temos dois monômios, tá? Lembram que eu disse isso para vocês. Passou de 1 é polinômio. Claro, tem outros nomes, binômios e trinômios, mas a gente não precisa usar esses nomes comumente. Nós vamos dividir esse polinômio por 3a elevado ao quadrado. O primeiro passo que a gente precisa seguir é transformar em uma fração. Nós teremos 6a elevado à quinta menos 12a elevado ao cubo dividido
por 3A ao quadrado. Para facilitar os nossos cálculos, eu indico que vocês separem essa divisão aí em duas frações diferentes. Claro, com o mesmo denominador. Eu posso fazer isso? Posso, porque ele é igual. Ele vale tanto para o primeiro termo do polinômio quanto para o segundo. Então, nós teremos 6A elevado à quinta, que vai ficar sobre 3A ao quadrado. O sinal é esse aqui, ó, menos 12A elevado ao cubo sobre 3A ao quadrado. Agora sim a gente consegue resolver. Coeficiente com coeficiente, parte literal com parte literal. 6A elevado à quinta dividido por 3A ao quadrado. 6 dividido por 3 dá 2. O A, como é igual tanto em cima quanto embaixo, a gente conserva. Como é uma divisão, subtraímos os expoentes. 5 menos 2, 3. Menos 12 dividido por 3 dá 4. O A gente repete e subtrai os expoentes. 3 menos 2, 1. E a gente nem precisa colocar. Portanto, esse aqui é o resultado da nossa divisão de um polinômio por um monômio, certo? É bem simples de entender. É só a gente dividir cada termo do polinômio pelo monômio que está sendo disposto aí pra gente. Em ambos os casos, tanto para a divisão de um monômio por outro, quanto para a divisão de um polinômio por um monômio, a gente tem que considerar o monômio divisor como não nulo, ou seja, o denominador dessa fração nunca pode ser igual a zero, tá bom? Mas isso é uma característica que geralmente vai acontecer, então nem se preocupem tanto com isso. Depois dessa aula que fala sobre a divisão de polinômios, se vocês continuarem aí e se estiverem, claro, acompanhando pelo livro, a aula continua falando sobre simplificação e grau de polinômio. Porém, nós já falamos sobre isso lá na nossa primeira aula, tá? A gente já aprendeu a simplificar, que é diminuir um polinômio, que é quando a gente agrupa os termos semelhantes e faz as operações. E o grau do polinômio nós também já aprendemos, que é quando tem um expoente maior em um termo de um polinômio, tá? Por isso eu nem vou entrar em detalhes sobre isso. E para que a gente possa praticar os conhecimentos que nós obtivemos hoje, na aula de hoje, vamos então resolver os exercícios da página 122 até a página 124 do livro, tá bom? Até a próxima aula.